Pessoal, boa noite. Vamos agora discutir um pouco sobre um dos sinais vitais mais importantes, porém um dos mais negligenciados, que é a temperatura. Vamos começar definindo a temperatura como o quê? Uma medida da concentração de calor existente em nosso corpo. E nós vamos poder estar verificando essa temperatura por meio de quê? De termômetro. E existem vários tipos de termômetros. A exemplo, o termômetro de mercúrio, tá? Que é esse aqui, que ele está em desuso, infelizmente, devido ao material ser de vidro e também o conteúdo de mercúrio, que é super prejudicial para a nossa saúde, além dos inúmeros acidentes que acontecem, né? Porque às vezes o profissional esquece o termômetro lá na axila do paciente, aí o paciente vai deambular e acaba quebrando e se machucando. Temos o termômetro digital, e temos também o termômetro aqui, ó, de sensor. E o que é que acontece? Quais são os locais para a gente estar utilizando esses termômetros? Bem, nós podemos estar verificando nas vias oral, axilar e retal. E o que é que acontece? Qual dessas aí eu devo escolher para meu paciente? Depende de quem a gente está falando. É uma criança? É um recém-nascido? É um adolescente? É um adulto? Então, a gente tem que saber qual é o nosso paciente. Por quê? Um recém-nascido, por exemplo, não adianta eu colocar um termômetro de mercúrio e pedir para ele ficar lá parado, que ele não vai, ele vai ficar se mexendo. Então, aí a gente já utilizaria o quê? A via retal. Ah, em se tratando de um adolescente, de um adulto, a gente pode estar utilizando aí o termômetro de mercúrio e por aí vai. Então, você tem que saber de qual paciente a gente está tratando. Outra, dessas vias que eu falei, qual seria a mais eficaz e por quê? Gente, acertou quem disse a via retal. A via oral e axilar, elas são apenas valores aproximados da nossa temperatura real, enquanto a temperatura retal, de fato, ela é fidedigna, ela é 100%. Ótimo. Agora que a gente sabe isso, quais são os horários que eu devo estar verificando essa temperatura? Depende da situação do seu hospital, depende da rotina. Por quê? Existem hospitais que vão verificar às 8 horas, às 14 horas, às 18 horas, às 24 horas e às 6 horas da manhã, completando aí um ciclo. Ou também, gente, essa temperatura pode ser verificada sempre que for solicitada pela equipe da enfermagem ou pela equipe médica. E uma pergunta aqui que muitos alunos fazem: o que é que pode acabar alterando, né, a temperatura do meu corpo, a temperatura corpórea? São vários fatores podem alterar. E quais são eles? Primeiro, fatores fisiológicos, fatores emocionais, fatores em questão de idade, inflamação, infecções, diversas patologias. Então, tudo isso aí, gente, pode acabar o quê? Alterando a temperatura do nosso corpo. Beleza. E um dos termos, né, que a gente utiliza muito é a febre. Mas o que seria isso, gente? A febre nada mais é do que uma modificação patológica da temperatura do nosso corpo, sendo uma forma aí de mostrar que ele não está trabalhando de forma, como é que eu posso dizer, perfeita. Não está 100%, não está ok. Então, ó, o corpo não está legal. Vamos se ligar aí. Então, a partir daí surge a febre. Beleza. Como eu disse antes, as causas para surgir uma febre, né, são várias. Então depende muito de cada paciente, de cada situação, fatores emocionais. Então tudo pode fazer com que o indivíduo desenvolva esse quadro aí de febre. Minha gente, e quanto ao procedimento, como é que eu devo fazer? Primeira coisa é orientar ao paciente sobre o procedimento. A gente tem que explicar a ele, pedir permissão, tá? Após isso, a gente vai fazer o quê? Pegar uma gaze ou algo que você tem em mãos para enxugar a axila do seu paciente. Então, você vai colocar ali e deixar a axila seca. Na sequência, você vai colocar, ó, o termômetro abaixo,
ó, do braço e em contato com a axila. E o que é que acontece? Esse bulbozinho, gente, tá vendo aqui, ó? Essa partezinha, ela tem que estar em contato direto com a axila. Não adianta se você colocar e ficar assim, por exemplo, ó, passando para fora. Não vai ter como a gente ter aí a temperatura, né, exata do paciente e às vezes nem vai sair do lugar. Uma outra observação é sempre verificar se está abaixo de 35. Ó, tá vendo esse valorzinho aqui? Então, a linha de mercúrio, nesses casos, tem que estar abaixo de 35. Vamos ver agora, ó. Aqui. Está abaixo, certo, de 35. Então, aqui, eu poderia colocar, pediria licença, ó, bulbozinho em contato com a axila e peço para ele pressionar o braço. Da mesma forma, se fosse com o digital, a diferença é que a gente ligaria, na telinha iria aparecer a sigla LO, ó, da mesma forma aqui com o distensor. Quando a gente liga, vai aparecer uma temperatura qualquer e em seguida, ó, não sei se vai estar vendo aí. Não vai, eu acho. Mas aparece aqui a siglazinha LO. Infelizmente não apareceu, mas está aqui na telinha. Então, quando aparecer LO, o que é que a gente coloca? Da mesma forma, ó, bulbozinho em contato com a axila e pede para ele pressionar. E vão ocorrer aqui duas situações distintas. No caso do digital, ele vai apitar. Então, quando ele apitou, então a gente retira, tá? Olha o valor da temperatura e anota. Da mesma forma aqui, ó, só que é diferente de uma coisa. Esse a gente vai deixar aí um tempo estimado de 5 minutos a 10. Depende muito de cada paciente, depende da quantidade de pacientes que nós temos. Mas o tempo mínimo de espera é de 5 minutos. Então, você colocou lá, aguarda os 5 minutos e depois retira. E se for, gente, esse que infelizmente está em desuso, lembrar de colocar e retirar. Porque senão você esquece, o paciente esquece e vem o acidente. Ele se quebra, o paciente se corta ou se contamina com mercúrio. Então, são várias situações que a gente não precisa passar. Outra, verificou a temperatura, tá? Analisou, anotou. O que é que você vai fazer? Colocar em outra pessoa? Não, você vai fazer a higienização desse termômetro, minha gente. Você tem que ter essa consciência que é um dos principais erros e formas de contaminação a nível intra-hospitalar que nós temos aqui com o termômetro. Então, a gente tem que ter a noção. Terminou? Pega o algodãozinho, ó, de baixo para cima, vira de baixo para cima. Da mesma forma aqui, ó. De baixo para cima, vira de baixo para cima. Com o que? Algodãozinho embebido com álcool. Para você fazer a higienização desse termômetro. Então, higienizou, guardou. E de preferência, se não foi você que utilizou aquele termômetro, higienize antes de colocar no seu paciente. Como uma forma de prevenir e evitar possíveis transmissões aí, infecções cruzadas. A gente tem que evitar isso. Em pacientes que estão imunodeprimidos, recém-nascidos, a gente sabe que a imunidade é muito baixa, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Em um outro momento, quando eu tiver alguém, eu vou fazer todas as verificações e todos os sinais vitais, da glicemia. Não se preocupe, a gente vai falar de valores. Hoje eu quis trazer para vocês só informações referente à temperatura mesmo, ok? Não quanto ao procedimento em si, as etapas e tudo mais, ok? Não se preocupem, frisando, a prática vai vir quando tiver alguém disponível. Valeu, abraço.